Olá! Sabemos que as políticas educacionais impactam o ensino e o modo como as escolas organizam as suas atividades. Então é sobre a Base Nacional Comum Curricular que nós vamos conversar hoje no programa Ubra Conhecimento que está começando. Eu quero dar as boas-vindas às nossas convidadas. Eu começo apresentando Nêmora Francine Baques, que tem graduação em Química e é doutoranda no programa de pós-graduação e ensino de Ciências e Matemática da Ubra e é docente em Escola de Educação Básica. Seja bem-vinda, Nêmora. Obrigada, professor. E também quero apresentar Magali Pereira, que tem graduação em Ciências Biológicas e também é doutoranda no programa de pós-graduação e ensino de Ciências e Matemática da Ubra e é docente em Escola Pública de Ensino Fundamental e Médio. Seja bem-vinda, Magali. Boa tarde. E também quero apresentar Grace dos Santos Rodrigues, que tem graduação em Matemática e é doutoranda também no programa de pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática da Ubra. Seja bem-vinda, Grace. Boa tarde, professor. Obrigada. Então, eu quero começar essa nossa conversa sobre a Base Nacional Comum Curricular. Vou começar perguntando para a Nêmora, o que de fato é essa Base Nacional Comum Curricular? Bom, a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, ela é hoje uma lei, né, que se apresenta como um referencial mínimo para as escolas trabalharem, né? Ah, sim. Então, ela não é um currículo escolar, mas é o que, no mínimo, todas as escolas do país, sejam elas públicas ou privadas, precisam estar desenvolvendo em seus alunos. Então, ela traz um conjunto de habilidades, competências para desenvolver esses estudantes desde a educação infantil até o 9º ano do ensino fundamental, anos finais. Sim. Então, isso quer dizer que nós temos algumas áreas, Magali, que são idênticas para todos os grupos educacionais no Brasil. Sim, a Base Nacional Comum Curricular, ela traz no seu contexto áreas a serem desenvolvidas desde a educação infantil até o ensino médio, com habilidades e competências que se buscam para esse aluno, para esse cidadão, que a nossa sociedade compreende que seriam necessário para ele na educação básica. Então, a base ela vai permear todas as áreas do conhecimento que formam a educação básica. Por exemplo, dá um exemplo para nós, Grace, de quais são as áreas, algumas delas. É só complementando o que a Nêmora falou, Sim. A base, na realidade, ela iniciou desde a Constituição de 1988. Ela não começou agora. Perfeito, ela é algo claro. antigo já. Depois veio pela LDB de 2013, e aí agora, em 2014, que iniciou, então, a discussão sobre a BNCC, né? Só que a base, na realidade, seriam 60% dos conteúdos a serem aplicados nas escolas, sendo que o 40% do restante ficaria a critério de cada sistema educacional. Então, a base, na realidade, eles colocaram no documento que seria os 60% de conteúdos, e não o todo, que seria os 40%, né? Sim, mas quais são as principais áreas que a base contempla? Por exemplo, ela traz todas as áreas do conhecimento, né? Ciências da natureza, matemática, as linguagens, as ciências humanas, né? Então, são as principais áreas. Educação infantil são campos do conhecimento, né? Que ali a abordagem é um pouco diferente de se trabalhar. Sim. Porque, né, se nós pensarmos, a educação infantil não ensina conteúdos, claro, né? Sim. Ensina vivências, experiências para as crianças, né? Sim. E nas outras demais, então, contempla todas as áreas, né? Nós, especificamente, estudamos ciências e matemática, né? Sim, que são as nossas áreas de formação, né? E focos de pesquisa. E essas áreas que se estabelece, que são 60%, mais ou menos, né? Isso. Elas já vêm com conteúdo mais ou menos estabelecido ou também as escolas escolhem o conteúdo? Não, a base, ela não traz conteúdo. Isso. A base, ela vem organizada numa unidade, nos eixos, né, nas unidades temáticas com os objetos de conhecimento. Isso. Dentro deles, a gente encontra as habilidades que tu vai despertar no aluno por meio
de diversas metodologias, de diversos conteúdos que o professor vai abordar. Sim. Despertando essas habilidades, a gente acredita que o aluno vai ter as competências necessárias para atuar na sociedade nos dias atuais. Sim. Né? Então, por isso que a gente entende a base como um complemento entre todas as áreas. Né? O professor ele vai precisar pensar a base nacional de forma interdisciplinar. Ele precisa planejar junto, ele precisa trabalhar junto, porque a gente sai daquela sistemática de caixinhas e passa a trabalhar o todo. Isso. Sim, sim. Isso significa, no restante, assim, mais ou menos dos 40%, isso fica a cargo da escola ou do município, do estado? Como funciona? Primeiro, o estado, né? Que é o referencial curricular gaúcho, que já foi elaborado esse ano de 2018, né? E aí, a escola, ao reformular o seu PPP, ela PPP? que é o Plano Político-Pedagógico da escola. Ou Projeto Político-Pedagógico. Ou Projeto Político-Pedagógico. Ao reformular o seu PPP, ela vai dar mais traços específicos daquela localidade para esse documento norteador do ensino da educação básica, né? Sim. Então, vai muito das características locais que vão ser colocadas ali através da escola. O que é extremamente importante, né? Sim, isso. Sim. A BNCC, ela vem muito com esse olhar, né? Se hoje nós olharmos para a educação básica e, por exemplo, os materiais didáticos, os livros didáticos que são disponíveis, né? Eles são poucos os livros que trazem realidades da nossa região. Sim. Muitos são vinculados a grandes metrópoles, polos industriais. E daqui a pouco aquela comunidade agrícola lá no interior não tem uma referência para isso dentro daquele material didático. E, por vezes, os professores acabam utilizando apenas este material como recurso de apoio na sala de aula. Então, a BNCC ela reforça a necessidade de estarmos trabalhando o contexto do estudante. Então, o que a BNCC traz é o mínimo, são 60% mínimos, que ficam iguais para todo o país. Sim. Porém, como será desenvolvido, fica a cargo do Estado e da escola, sendo a necessidade de apropriação, então, das particularidades locais, né? Perfeito, o que é extremamente importante para o aluno se sentir pertencente para a escola. Né? Isso. Se conseguir enxergar. Vocês já, de certo modo, responderam, mas, enfim, comparando esse modelo que nós temos agora com a base nacional comum curricular, vocês entendem que tem um avanço nisso, Grace? Bom, eu posso falar da pesquisa que eu realizei no meu mestrado, onde eu entrevistei 51 professores e eu perguntei a eles a opinião, a concepção que eles tinham a respeito da base. O que os professores me disseram é não ter conhecimento sobre a Base Nacional Comum Curricular. A partir agora, então, de... Os professores que estão atuando. Que estão atuando. Nesse momento. Foi da pesquisa que eu fiz, né? Eles acham muito bom ter uma Base Nacional Comum Curricular, mas o conhecimento deles não era tão bom a respeito do assunto. Apesar de que a base, quando iniciaram as discussões em 2014, foi feito pelo MEC um site onde os professores eles teriam acesso para fazerem pareceres descritivos a respeito dos eixos temáticos que seriam postos na base. Só que os professores, eles encontraram dificuldades para eles compreenderem, na realidade, o que seria posto, né? O que seria feito com a Base Nacional Comum Curricular. Sim. Nos estudos, nas leituras que a gente tem e na prática de sala de aula, de certa forma, nós, no PPG-Sim, como doutorandas, né, nós acreditamos que a base, ela traz como possibilidades para o professor produzir sentido no ensino, na sala de aula, naquela velha educação que a gente tem nas escolas. Perfeito. Né? Então, a gente sai daquelas doutrinas e rotinas que a gente sente, que a gente percebe que elas não estão mais produzindo sentido, né? Sim, claro. E a gente vem despertando habilidades no nosso aluno, né? Trazendo assim, fazendo com que ele produza sentido, né? Naquela vivência de sala de aula. Um dos exemplos que eu posso estar contribuindo com a fala das colegas é no sentido assim,
Por exemplo, hoje, Química e Física são trabalhados apenas no 9º ano. Perfeito. Eles estão hoje presentes na aula de Ciências no 9º ano. Com a BNCC, os conteúdos trabalhados hoje no 9º ano já são apresentados muito antes. Desde o 1º ano do ensino fundamental, já se traz aspectos significativos de química, de física, e assim vai se tendo um aprofundamento. Um dos conteúdos que muitos devem lembrar é, por exemplo, misturas homogêneas e heterogêneas. Sim. E esse conteúdo que é trabalhado no 9º ano, ele já vem muito antes. A partir do 4º ano já se apresenta habilidades que vão desenvolver esse conhecimento também. Então, isso é um avanço, diga-se por enquanto, né? Enquanto Sim. ainda não em prática, nas nossas pesquisas, a gente percebe um avanço. Por quê? A ciência, química e física especificamente, quando ela é vista apenas no 9º ano, ela acaba sendo rotulada como muito difícil, né? Perfeito. E se ela for introduzida antes, até o conhecimento de elementos químicos, da apropriação da linguagem científica, quando esse estudante chegar lá no 9º ano, no ensino médio, ele já vai ter uma bagagem Sim. sobre o assunto. Sim. E não vai ser mais algo totalmente diferente, totalmente complexo, e provavelmente teremos talvez mais interessados nessas áreas para seguirem suas carreiras no futuro. Sim, até porque a criança já desde a educação infantil gosta muito de trabalhar essas misturas. Você com essa ideia, se pudesse introduzir a ideia da química e da física, seria algo simplesmente fantástico. A gente usa muito como exemplo, nós usamos muito como exemplo na formação de professores a questão do slime que a criançada está fazendo agora, Perfeito, né? Sim. É um ótimo exemplo para abordar a questão das misturas da química. Né? Então, na educação infantil, já não se trabalha mais em ciências a ideia de um mágico fazendo mágica, né? Mas a questão do científico que tem por trás daquilo ali. Quando se misturam substâncias, se transformam em outra coisa, né? Então, essa abordagem que altera muitas vezes atividades corriqueiras que já se faz na escola. Perfeito. Mas sim. a abordagem que o professor vai fazer que vai ser o diferencial, que vai despertar novas habilidades no aluno. E aí a gente consegue desde logo trabalhar o lúdico na educação, que é uma das questões extremamente importantes também. Sim, claro. sim. E esse lúdico ele pode ser por meio de experimentação, jogos, tecnologia, práticas, então, investigação. Tem muita coisa que podem ser exploradas nesse contexto, né? Então, assim, em termos gerais, não só em química e física e matemática, mas em termos gerais, vocês percebem que isso é um avanço. Sim. Até o presente momento, isso, sim. Vendo a documentação como ela está estruturada, sim. A gente precisa ter algumas ressalvas quanto ao como será a implementação dela depois na prática. Né? Aí nós vamos falar sobre formação de professores, mas isso a gente vai falar depois do intervalo. Então agora a gente vai para o intervalo e nós já voltamos. Base Nacional Comum Curricular é o tema do Ubra Conhecimento desta semana e temos como convidadas Nêmora Francine Baques, Magali Pereira e Grace dos Santos Rodrigues, todas elas doutorandas do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática. Colegas, para a gente começar, eu quero conversar com vocês sobre formação de professores. E vocês estão fazendo a pós-graduação de vocês exatamente para buscar essa formação. Eu queria que vocês explicassem para nós como funciona esse doutorado que vocês estão fazendo. A Grace falou do mestrado antes, que ajuda a formação de professores também para essa nova modalidade que está chegando. Isso. Então, nós estamos inseridas no Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática, o PPG-SIM, aqui da Ubra, né? E o programa ele é constituído com o mestrado,
e o doutorado. E nós já passamos, então, pela fase do mestrado. Fizemos todas aqui também, no PPG-Sim, e agora estamos no doutorado. Então, é bem interessante o nosso programa pelo fato de termos diferentes áreas para explorar. Então, desde educação inclusiva, formação de professores, o programa tem diferentes linhas temáticas para se trabalhar. E muitas delas voltadas à formação de professores. Exato. Praticamente todas as nossas pesquisas, ou elas são com estudos em sala de aula, em escolas, ou estudos teóricos também, para melhorar a qualidade do ensino, né? Porque o nosso programa é um programa de ensino de ciências. E todos os anos ele recebe alunos, alunos de diferentes regiões do nosso país, né? Então, por ser um programa bem conceituado, muita gente de fora do Rio Grande do Sul procura o PPG-Sim. E também, normalmente no fim de novembro, início de dezembro, que acontecem as provas de seleção. Isso é interessante de observar, né? Geralmente no fim do ano, então, a prova de seleção. Isso quer dizer que os interessados, a gente coloca o link aqui embaixo, os interessados podem pedir mais informações por esse endereço. Exato, né? Isso. E o nosso programa de pós-graduação, ele vem muito a contribuir com o que está acontecendo no momento nas escolas, né? Nós estamos focadas nas pesquisas com a BNCC. Por quê? Porque é a realidade, é isso que está chegando na sala de aula, é isso que está na escola no momento, né? Mas, professora Nêmora, você é professora do ensino fundamental, médio, né? Conta um pouco, qual a relação da tua pesquisa com agora essa fase da educação? Eu busquei a formação continuada, né? No caso, essa formação de pós-graduação, justamente para melhorar a minha prática em sala de aula. Porque eu venho de uma realidade de um município pequeno, Sinimbu, e os alunos lá estavam muito desmotivados com as suas aulas. Por quê? Não fazia sentido. Pensando a química, a ciência, não aproximava para a realidade deles. Então, a minha pesquisa de mestrado já foi nesse viés, de aproximar para o contexto desses estudantes o ensino de química. E aí, com isso, eu percebi que fez sentido para eles, teve uma evolução, mas eu não quis ficar apenas com esse conhecimento para mim. Perfeito. Então, eu precisava buscar uma outra alternativa. E aí, hoje, a minha pesquisa de doutorado é com a formação continuada de professores. Olha só. Para que eles também possam estar fazendo práticas, modificando a sua prática diária para o contexto do estudante. E aí, ali, eu já introduzi os aspectos que a BNCC vem trazendo de novo para o ensino básico. Legal. E, Magali, fala um pouco da sua pesquisa. Bom, eu também, como as colegas, né, fiz meu mestrado no PPG-Sim. É um programa muito amplo, como a Nêmora falou, tem diversas relações com universidades no exterior também. E ele é um programa que abrange bastante licenciaturas, né? Olha, bem voltado à educação, né? Então, nós temos colegas da pedagogia, nós temos colegas da física, da química, da biologia, da matemática, né? Ele é muito amplo e ele aceita uma gama de pesquisas, né, bem diversificada, pensando sempre no quanto e no como melhorar a educação. Grace, você já falou do mestrado, e aí o teu doutorado, qual é a tua pesquisa? Agora no doutorado eu continuo então no viés da BNCC, porém o que nós vamos abordar agora são os conhecimentos poderosos matemáticos focado na BNCC. E nós vamos ver quais são os conhecimentos poderosos então que os professores consideram ser poderosos que eles aplicam em suas aulas. Ou seja, poderosos os mais relevantes? Os mais relevantes, isso, que são aplicados em sala de aula na disciplina de matemática. Eu percebo, pelo que vocês estão colocando, que vai ter uma grande mudança também no papel do professor em sala de aula. Sim, sim. A Base Nacional Comum Curricular, ela até traz no seu contexto, porque ela traz toda uma introdução, ela não é um documento que traz só
As unidades. Unidades, ela foi pensada e elaborada para que o professor compreenda o seu objetivo. Ah, legal isso. E ela traz na proposta uma reestruturação do pedagógico da escola, direção, supervisores, uma formação continuada dos professores, porque o ponto de partida, eles precisam compreender que para nós termos como resultado esse aluno crítico reflexivo, a gente precisa desenvolver nele habilidades e competências e não trabalhar o conteúdo por si só. E a BNCC, ela também é um documento muito bom, que foi pensado por equipes de professores. Isso talvez seja importante resgatar. Não foi um documento que 2, 3 pessoas elaboraram, né? Não. E, inclusive, a BNCC teve participação popular. Teve, desde o ano de 2014, a BNCC hoje é a terceira versão. A aprovada hoje é a terceira versão. A primeira versão foi enviada às escolas para que os professores pudessem fazer uma análise. E o site da BNCC estava disponível para se fazer as considerações. E a partir dessas considerações se teve uma nova reformulação. Então, além desses professores pesquisadores que fizeram toda essa estrutura, pôde-se ter a participação popular. Então, popular, digamos, dos professores das escolas, a comunidade escolar para essa implementação. Pois é, eu não sei se vocês concordam, né? Eu também sou professor, mas no ensino superior, e eu vejo muitas vezes que, para nós, o grande desafio é a modalidade à distância. E nós percebemos que o grande desafio, eu acho que para todos os professores, ok, a infraestrutura é um problema, mas a cabeça do professor. O professor precisa se reinventar, se adequar diante dessa nova realidade. A implementação no recurso humano, que seriam os docentes, ela deve ser muito bem pensada e muito bem aplicada, para que o professor se abra para esse processo. Perfeito. Porque se ele não fizer, se ele não se abrir, se ele não tiver disponibilidade para promover essa mudança junto com a BNCC, junto com a comunidade escolar, infelizmente a gente não vai alcançar os objetivos propostos que foram aqui pensados nesse documento. E, mais uma vez, a gente discute na base também a questão do uso dos recursos tecnológicos, né? Claro. Que eles existem, muitas escolas têm, acabam não sendo usados, que eu encontrei muito isso na minha pesquisa de mestrado, laboratórios equipados, que o governo manda para as escolas, mas o professor não se apropria daquele material. Sim. Então, essa mudança na formação continuada para a implementação da base é fundamental, que o professor consiga perceber que ele, como todas as outras profissões, no século XXI, precisa se manter atualizada. Perfeito. Ainda muito mais, né? Ainda muito Porque mais. o professor, especialmente pensando na área que vocês trabalham, às vezes é a única pessoa que pode fazer a diferença na vida de uma criança, ou de um jovem. Né? Nós, na sala de aula, talvez somos aquele que consegue articular aquele conhecimento que ele tem na palma da mão no celular, né? Aquela informação. Perfeito, sim, e dizer, olha, vamos verificar se isso realmente é verídico, quais são as fontes em eras de fake news, né? Pensando assim. Sim. E aí a gente traz isso para a nossa sala de aula. Eu acredito na pesquisa que eu fiz de mestrado que os professores estão desacreditados, porque eu tinha que ir em busca deles para eles preencherem um questionário a respeito sobre a base e eles não quiseram. Eu tinha que falar com 88 professores, eu falei com os 88, porém só 51 responderam. Eles são professores que são desacreditados, que nem as colegas comentaram. Muitas vezes estão acomodados, não veem perspectiva futura, né? Uma coisa que eu conversei muito com a minha orientadora é que nós temos que levar os resultados da nossa pesquisa para que eles vejam que o que nós estamos fazendo no programa de pós-graduação não é em vão. É algo que vai fazer com que eles melhorem. Por isso, a formação de professores, né? Assim, todo o nosso contexto brasileiro, de fato, a gente percebe, vocês são da área, vocês sabem disso, que a busca pelas licenciaturas está diminuindo, as pessoas não querem ser mais professores. Por quê? Porque os professores estão, assim, segundo, terceiro
ponto no grau de valorização né, das políticas nacionais que se tem, seja com que governos que for. E isso é algo, obviamente, que não estimula, mas eu consigo perceber, pelo que vocês colocaram nessa proposta, o professor, como sempre, continua sendo o elemento central na formação. E se o professor se enxergar como elemento central, como aquela pessoa que pode fazer a diferença, e evidentemente faz, talvez a gente tenha que pessoas possam dizer, bom, vamos lá, então, pela frente. Eu sempre acho que os nossos colegas, especialmente do ensino fundamental, médio, que estão cansados, eles têm toda a razão para estarem cansados. Exato. Né? Só que, além do cansaço, vamos tocar em frente de novo. Bom, colegas, nós estamos chegando ao final do programa. Eu gostaria, assim, mais um recadinho final, um pensamento final, para a gente fechar essa nossa conversa. Aquilo que vocês gostariam de assinalar, o último pensamento. Nêmora, o que você gostaria de assinalar? A BNCC está aí, né? Possivelmente, em 2020, estaremos com ela na escola, na sala de aula. E é importante que, em todos os contextos educacionais, se faça reflexões sobre ela. E tente-se, da melhor maneira possível, se apropriar desse conteúdo, deste documento, para que o ensino, pensando assim, no futuro, a gente está trabalhando com o futuro do nosso país, com o futuro de uma nação. Né? Muito bem. Magali, seu recadinho final. Bom, eu queria deixar assim como um recado que os professores, principalmente os que estão atuando na escola pública, que é uma categoria que a gente sabe que vem sendo muito massacrada, sofrendo muito, que eles parassem e pensassem, olhassem com carinho para esse documento que está vindo para a BNCC. E que eles se colocassem numa posição de conforto para buscar essa descoberta por esse novo documento. Que eles não interpretassem isso como uma obrigação e nem de forma política. Perfeito. Né? Então, Perfeito. Esse seria o meu recado. Perfeito. Grace, o seu recadinho final. Bom, eu gostaria de, então, falar que os professores, apesar das inquietações e dúvidas que eles ainda têm, assim como eu, que fiz a pesquisa, tem algumas dúvidas e inquietações que vão ser sanadas lá em 2020, 2021, quando for realmente implantada, que eles se apropriassem mais do assunto da BNCC, porque é um assunto importante para todos nós, para os nossos alunos, e que eles alterassem, mudassem a visão, como os colegas comentaram, porque os professores eles precisam estar melhor preparados, eles precisam participar mais das formações continuadas, a formação inicial, para que eles venham fazer reflexões, né, do que está hoje em dia, atualmente, sendo discutido. Muito bem. Então, muito obrigado, Nêmora, Magali, Grace, por essa conversa. Muito obrigado você pela companhia e nós nos encontramos na próxima semana para mais um Ulbra Conhecimento. Até lá!